Voltamos com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, do Nando Cabeleireiros e também do Grupo Dalcar. Tá? Eu tenho o prazer de conversar agora com o prefeito de Bujari, Antônio Brito Ramos, o Tonheiro do PT. Seja bem-vindo, prefeito. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no Boa Noite Rio Branco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradecer a oportunidade aqui cedida, né, no seu programa, através da TV Rio Branco. Dizer que é mais uma satisfação estar aqui com vocês, falar um pouco da dificuldade do nosso município e também alguns avanços que a gente teve ao longo desses 2 anos e meio de gestão. Como o prefeito está fazendo para driblar a crise e continuar a investir em obras essenciais, prefeito? A dificuldade é geral, né? Uma boa parte do mundo, o Brasil está inserido e o Bujari não poderia ficar fora. Os municípios do Acre, como o repasse federal, é o maior investimento dos municípios, finda que a gente se atrega muito a ele e temos que nos enxugar a máquina para poder realizar algumas ações. Nós temos construção de uma grande escola, no Bujari, que é uma obra que já está feito, colocado toda a primeira parte do investimento, com 12 salas de aula, auditório, quadra coberta, que está em andamento. Uma outra no Polo Antônio de Holanda, no valor de R$1.015.000, que também está em andamento. E a estrutura da cidade, nós temos, graças a Deus, tivemos uma conversa boa com o nosso governador, ele vai investir conosco, ajudar a gente lá em 2 quilômetros, na principal via, uma vez que as vias laterais do Bujari, elas estão todas boas, foram feitas através da Rua do Povo, mas o centro da cidade, onde trafega o ônibus, é um caos, cerca de 2 quilômetros. É o que o governador, mesmo com a dificuldade, se plantificou mais uma vez ajudar a gente. Então, estou grato por isso e, se Deus quiser, até o final desse verão a gente dá por concluído, esperando essa grande ajuda. Temos algum recurso a receber de calçada, de outras ruas menores, de 300 metros, e estou esperando só pagamento, através dos ministérios. Muito bem. Quando o prefeito afirma que o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é a maior receita dos municípios, o prefeito está se referindo à maioria das cidades, do Norte e Nordeste, Exato. Que é o nosso caso. É evidente que no Sul e no Sudeste, e até no Centro-Oeste, a realidade é outra, por isso que eles não podem nem falar em crise, Porque o FPM para essas cidades que eu falei, a maioria, é apenas mais uma receita. No caso de Bujari, da maioria do Norte e Nordeste, é vital, Sem ele, a prefeitura para. E aí é que a crise chega com mais profundidade, prefeito? Fazer o quê, Exatamente. Porque cidade nova, a estruturação urbana, para você receber até os impostos, elas são caóticas, A partir das leis, de criação até pelos das meios leis, de fiscalização. Exatamente, os meios de fiscalização, a cultura da população, tudo isso influi nesse investimento. Mas, se a gente comparar com Manaus, já é totalmente diferente. É uma cidade já mais antiga, que os municípios, pela arrecadação que Manaus tem, a arrecadação estadual é maior do que a federal. E juntando com a própria, é o que você acabou de dizer, eles ficam realmente, é uma ajuda somente o FPM. No nosso uma forma caso, de corrigir um pouco das distorções, das desigualdades sociais provocadas pela questão econômica. Exatamente. Mesmo assim, eu convivi aí 3 meses desse ano sobrevivendo somente com repasse do governo do Estado. Eu imagino. Com ICMS. Não é então fácil. Tive que cortar, diminuir gasto, tirar funcionário, diminuir meu salário em 22%, dos secretários, para a gente poder manter a folha. E graças a Deus hoje, eu já consegui pagar o mês passado 50% do 13º. Para a gente chegar no final do ano, que o arroxo é agora. Um pouco mais de fôlego. Exatamente, um pouco de fôlego para garantir até o dia 23, 24, o pagamento mais a outra metade do 10º. Prefeito, Bujari, apesar de estar ligada diretamente à capital, Rio Branco, ainda é desculpa a expressão, uma cidade agrícola, ainda é, A maioria ainda mora na zona urbana, aliás, na zona rural? Essencialmente agrícola, 56% da população, ainda até o ano passado, o último censo, ainda morava. É zona rural. No início da emancipação, em 92, o Clóvis, seu amigo, de Vila Nova, e também amigo pessoal, foi o primeiro prefeito lá, a época era pouco mais de 30%, já houve um avanço grande. Do campo para a cidade. Exatamente, e a realidade das cidades são exatamente essas, As pessoas migrando mais, essa migração para a zona urbana,
e enfraquecendo a zona rural. E aí, no caso, o prefeito é obrigado a direcionar também boa parte dos investimentos para a zona rural, é lá onde está a maioria da Exatamente, população. onde está. E aí a população urbana não pode entender isso. É mais exigente? Não, exatamente. Não pode nem deve entender, porque quando ele elege alguém é no sentido de melhorar a sua rua, né, a sua capacidade de investimento, de vida, né, melhorar a vida das pessoas. Quando você fala prefeitura, você lembra logo da cidade, e não do município, né? Você lembra da cidade. Exato. Você está corretíssimo na questão. E como você dialogar com a população, né, que a gente, apesar de ser aqui pertinho de Rio Branco, nós temos aqui a TV Rio Branco, mas é Rio Branco. Por exemplo, as TV, os rádios, mas o Bujari não tem uma rádio local para você fazer esse diálogo com o povo. Na rua, de casa em casa, você não conseguia trabalhar. E quem trabalha projetos, essas coisas, você tem que estar ligado 24 horas, alimentando o sistema, perguntando como é que está, para ver se você não perde investimento. É verdade. Então, finda que o prefeito e a equipe minúscula que você tem de técnico não tem a capacidade de dialogar com a sociedade os problemas estruturantes. Eu quero criar agora, junto ao Margo, o povo vai me ajudar aqui, as associações de bairro, porque a gente nem isso tem. Para você poder ter uma cultura de mensalmente estar sentando no bairro, discutindo o problema, direcionar parte do orçamento. Tem uma referência em cada... Exatamente, tem uma referência para dizer, o município pode investir isso, vamos buscar isso no governo federal e vamos buscar isso no governo estadual, mas juntos, né? Com os bairros, com as pessoas. Você trabalhando assim, prefeito, evita muitos desgastes, né? Exatamente. Você trabalha em perfeita sintonia com a e população. o duro, você falar de crise, a população vê, ela sente. Mas para a prefeitura ela acha que não tem. Ela não tem. Porque é grande. Se torna, assim, para as pessoas, a estrutura municipal como uma coisa grande. Mas não é nada mais, nada menos do que uma família, Menezes. A tua família na tua casa que tu tem que direcionar o pouco que você ganha para manter a tua estrutura. E o município é assim, você imagine, dialogar com uma pessoa que mora a 60 quilômetros de ramais, mais 60 de estrada para chegar no município. Dialogar com essa pessoa, a dificuldade que ele tem de escoamento de produção, para ele poder sustentar a sua família, e dialogar com a cidade, onde o carro passa, tem um buraco, mas o carro passa. E lá no ramal, o carro não vai. Não vai. E ele quer que vá pelo menos no período de verão, que ele se organiza, faz uma feira maior para passar 2, 3 meses. E graças a Deus eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo fazer esse diálogo rural e dar esse acesso para a maioria da população sofrida. Enquanto isso, a cidade você deixa de... ou investe num canto ou de outro. Você tem uma ideia, o Bujari até hoje não tem um abrigo de ônibus feito pela prefeitura na cidade. Eu estou com recurso para fazer 5. Consegui juntar um pouquinho, vou pedir ajuda do IMAC com madeira, estou pedindo ajuda do governo para a gente poder começar esse trabalho. Aí está ali o aluno que vem para Rio Branco, para a universidade, vem uma chuva, ele não tem onde ficar. No abrigo do ônibus. Então, é uma realidade urbana de uma cidade pobre, pequena, de 23 anos de idade, que tem que começar um trabalho de estruturação nesse sentido. Mas só dá para fazer se for dialogado com a sociedade. Prefeito, como é que está a sua situação na Câmara? O senhor tem maioria, minoria? Há muito barulho por parte dos vereadores ou não? A Câmara de Bujari sempre foi muito tranquila, né, para os prefeitos. E comigo não está sendo diferente, né? São famílias, são pessoas de lá, todos os que são oposição, mas faz uma oposição verdadeira. Né, até hoje. Né, mas o senhor sabe dialogar com o outro lado, né? Não, tranquilamente. A gente tem essa facilidade, até porque eu conheço todos, né? E cada um tem o seu interesse político, mas o interesse comum da população, fim daqueles entendem. Meus projetos até hoje todos foram aprovados, você tem uma ideia, né? Tem alguns entraves e alguns eixos que é próprio, né, de cada vereador, e a gente passa a dialogar, às vezes muda algumas coisas, né? Mas essa mudança sempre é para melhorar. Eu fiz a pergunta porque, apesar da crise, e o senhor acaba de falar que não estava conseguindo fazer aquilo que o senhor pretendia fazer, ou que prometeu, mas a gente não vê muitas reações, né, diversas da população e nem da oposição. Ou seja, acho que essa relação de amizade, sinceridade, de humildade é fundamental, né, prefeito? Em qualquer gestão que você esteja, se ela grande, pequena, se não tiver esse embasamento, primeiro que o meu olhar é para um olhar que eu não sou, eu estou. Então já começa a mudar a coisa, né? Por exemplo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. E que depois de mim pode ser um daqueles vereadores. E eu, enquanto cidadão... O senhor já foi vereador também? Já fui, exatamente, já fui vereador, dialogava sempre, na época era o seu Edivaldo o prefeito, e nunca tive problema com ele nesse sentido. Aprovamos todos os projetos também de interesse da população. Né? Todas e o senhor era de oposição, né? Exatamente, e era de oposição ferrenha a ele, mas a gente sempre se respeitou nesse sentido.
E eu estou tendo o mesmo diálogo hoje com os vereadores dos partidos opositores ao meu. Né? Como é que estão, digo, os preparativos para a Expo Acre, aliás, a Expo Bujari 2015, será em setembro, no início de setembro, né? Exatamente, a Expo Bujari vai ser de 10 a 13. Isso. Né? A gente está fazendo uma parceria com a iniciativa privada, porque sozinho eu não tenho condições de fazer. Então lá a gente tem uma companhia alta pressão do meu amigo Lázaro, né? Que é um cidadão assim, muito voltado para esse esporte, um cara muito dedicado. Está ele, a família e outros amigos dele nesse propósito, e a prefeitura vai engessar uma parte do recurso e eles vão entrar com o trabalho e também a parte de recurso deles, para poder executar. E a gente ter a Expo Bujari, porque seria muito ruim se a gente não tivesse. Né? O Sebrae se faz presente também no interior ou não? O Sebrae Acre se faz presente sim, também? Né? Faz, sim. O Sebrae tem sido parceiro. Nós tem algumas conversas a fazer com o Sebrae, mas eles pediram que fosse depois da Expo Acre. Nós vamos ter mais de 30 dias, né, depois da Expo Acre, para a gente poder estar discutindo e pedindo essas ajudas, né, do Sebrae, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos parceiros, né, dos fazendeiros que sempre contribuem e ajudam. Eles vão colocar uma moto num bingo, né, para poder ter uma rifa, tentar arrecadar algum recurso. Uma festa dessa hoje, para você fazer para ela, mesmo pequena, ela gira em torno de 120 a 150 mil. Tem um custo alto. Exatamente, um custo, mas é uma festa que é essencial para a população. Então eles assumiram esse papel, nós vamos fazer isso em parceria, né? já estamos trabalhando, e se Deus quiser, em breve a gente está lançando os primeiros outdoors, né? O adesivo de carro para poder divulgar a festa do Bujari, que sempre foi boa, né? E Rio Branco sempre participou muito com a gente. Claro. Aliás, prefeito, proporcionalmente falando, eu percebo que, por exemplo, o Festival de Rodeio reúne mais gente do que na capital. Ele é bem... atrai tanta gente? Por que isso? É um esporte, assim, voltado mais para a população rural, né? Aqueles queridos. Como o Bujari é essencialmente agrícola, e nós somos hoje o terceiro maior produtor bovino do estado, há uma participação muito forte. Juntando com os de lá e os do município vizinho, que sempre procuro, e o Bujari é forte também na questão do rodeio, né, dos montadores, daquele peão que monta, né, já ganhamos muitos prêmios, temos um grupo de 10 que a gente trabalha todos os rodeios, a gente conseguindo nessa gestão. Exatamente, ajudar, o próprio Robson é daqui, do Bujari, né, se criou-se lá, aprendeu a montar no Bujari, é uma referência do Brasil. Aliás, o prêmio principal da Expo Acre 2015 foi para o interior, lá, acho que Feijó, Tarauacá, né, Souza? Exatamente, então o Bujari tem em torno de 50 peões querendo, né, participar desse evento. E eu consigo dialogar com a maioria deles, ajudar muitas vezes a ele chegar nos outros municípios para fazer, né, a montaria e fazer esse intercâmbio. E Sena Madureira tem uma coisa assim que é de equipe. E o Bujari conseguiu ganhar ano passado, né, a questão da equipe, lá em Sena Madureira. Eu estive lá pela primeira vez no Festival de Rodeio, em 2011, acho que foi o primeiro ano da sua gestão. Me surpreendi com tanta gente, não esperava. Né, a cidade inteira estava... Muita gente, a cidade vai todos, né? A cidade para realmente para isso. E ainda temos os municípios vizinhos, né, que chegam. Então, o espaço esse ano não vai ser no mesmo local, eles estão vendo um espaço que seja mais barato, né, para poder manter a festa. Isso. Prefeito, aquele grande e grave problema, como é que o senhor está administrando, que é a questão do aterro sanitário, do lixão, enfim? Mas é um problema para 24 municípios do Acre ainda, né? Só Rio Branco tem uma situação... Não é só nosso, não. Eu estava vendo um dia desse no jornal do SBT, os arredores de Brasília, viu, Souza? O lixão, está aí. É terrível, o Brasil inteiro. A poucos metros do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Exatamente. Eu participei agora, esse ano, da Marcha dos Prefeitos, né, em Brasília. Então, lá tinha um painel exclusivo, onde eu me interessei mais e fiquei o dia inteiro, né, pegando informações. Para a gente ver, olha, eu pensei que era só a nossa cidade, mas realmente você tem razão, não é. São os arredores. Você tem a capital que tem uma realidade, mas os municípios mais distantes um pouco já começam a manter o sofrimento. E eu aqui tive sorte. Você viu aquela questão que aconteceu aí da denúncia do lixo hospitalar, mas eu não tinha onde pôr. E na época o Elias era secretário, ajudou muito, né, nesse processo, disse, olha, eu vou guardar aqui porque nós não temos onde pôr. E consegui construir uma parceria com o Marcos Alexandre e hoje está resolvido. A gente está trazendo para o Rio Branco não só o lixo hospitalar, mas também o lixo doméstico.
O meu lixão hoje não é mais lixão, é um guardador de entulhos. Eu não coloco nada lá do lixo molhado, só o seco. E a gente está trazendo. Olha a dificuldade, 120 quilômetros para chegar na UTA de Rio Branco. Mas com a parceria com o Marco, a gente conseguiu resolver parcialmente. Mas há uma proposta nacional que vai ser adiada, se não me engano, até o final de 2022, um tempo para que cada município consiga construir. O país abriu um espaço para isso, mas não cuidou direito, não orientou os prefeitos a fazer, e a maioria ficou sem o recurso, que era 200 mil para fazer. Então, eles não tiveram habilidade, nem os ministérios para tocar. De modo que ficamos todos prejudicados. Complicada a situação. Eu conversei aqui com o prefeito de Bujarí, Antônio Brito, o Tonheiro do PT. Prefeito, foi um prazer recebê-lo. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Olha, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Só queria fazer o convite, para depois da Expo Acre, a partir do dia de 10 a 13, participar do grande rodeio do Bujari, com umas festas maravilhosas que a gente sempre faz. E agradecer aqui o espaço da TV Rio Branco e de público também, agradecer ao governo do estado pelas ajudas que tem dado na gente, para a gente poder tocar o município de forma ainda não satisfatória do ponto de vista da população, mas do nosso ponto de vista é aquilo que a gente está podendo implementar. É aquela velha história, né? Quando o possível não é o ideal passa a ser o possível. Né? E pedir a compreensão da população, a gente está mudando a rota de alguns caminhões pesados, agora logo imediato, que passa de frente ao comércio, para que a gente faça esse desvio por fora do ramal Bujari, que não chegue a ofender tanto a escola e a população. São mais de 20 comerciantes, uma grande escola, para poder tirar essa rota dos carros pesados. Obrigado. Foi um prazer. Boa sorte. Obrigado. Quero mandar um boa noite especial a todos os moradores de Bujari, tanto da capital quanto da zona rural, da zona urbana e zona rural. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Boa noite, bons sonhos e até lá, se Deus quiser. Valeu!